Shalom para todos. Hoje vamos tratar de um tema que estão sempre me perguntando e eu sempre falo, um dia eu gravo um vídeo sobre isso, chegou o momento. É o tema que toca no vampiro, no lobisomem, no folclore brasileiro, que, como vocês sabem, está cheio de personagens esquisitos. Chegou o momento de falar desse tema. Primeiro, o objetivo principal do nosso encontro é engrandecer o nome de Hashem, apreciar a sabedoria da Torá e ver como ela nos dá meios, ferramentas de interpretar e entender o que está no nosso entorno. Essas lendas fazem parte do nosso, influenciam o nosso dia a dia. Então, crescemos com essa. Eu também cresci no Brasil. Eu também cresci com essas histórias, com essas lendas no meu entorno. Saber o que é isso, saber se proteger, saber se vale a pena ou não, deixar essa influência entrar na minha vida. Vamos ver, vamos começar a tratar desse tema. E o que me chamou a atenção a princípio foi que vários desses personagens, eles vivem na floresta. Seria casual ou teria algo que atrai essas forças, caso eles representem alguma força, para viver na floresta? Por exemplo, eu vi que o Curupira, quem não sabe o que é o Curupira, é um Curu é garoto, Pira é corpo de garoto, é uma lenda de que vive na floresta, ele como se fosse protetor da floresta. Ele é conhecido também como Quemônio, eu não falo com D, eu falo com Q de propósito. O Quemônio da floresta. Tem seringueiros e tem roceiros que eles fazem oferenda para ele, para não atacar eles na floresta, já que ele é o protetor das florestas. Passa a ser já idolatria, já não é brincadeira. Tem pessoas que dizem e relatam que já tiveram acesso à visão dele. Eu não sou testemunha, eu não boto minha mão no fogo. Para mim é uma lenda. Porém, vamos ver se essa lenda tem base. Por que pessoas servem essas entidades? Se é só uma lenda? Interessante. Também na floresta vive a Caipora, é uma índia que parece com Curupira, é da mesma, deve ser prima dele. Também tem a mula sem cabeça, conhecida mula sem cabeça. Ela corre pelos bosques, pelas florestas e ataca os animais e as pessoas que passam por ela. Também vive na floresta o boitatá. Boitatá? Me perguntaram uma vez o que é o boitatá. O boitatá é a cobra de fogo. Boia é cobra e a tatá é fogo. Boitatá é a cobra de fogo. Ela também vive na floresta. É muito interessante a história dessa cobra. Essa cobra, ainda mais que é a própria serpente, essa imagem dela, o que ela representa? A gente está falando de lendas. Porém, a gente vê que tem muitas coincidências. Ou coincidências a gente vai ver, ou são lendas ou histórias que foram conectadas com o conhecimento oculto, do ocultismo. E tem também a comadre Fulozinha, quem não conhece ela, também ela vive na floresta, protetora da floresta. Tem muitos desses personagens que estão sempre na floresta, ou no bosque, ou nos campos, e justo o Talmud fala. O Talmud fala em alguns lugares diferentes, que nos lugares afastados da cidade, como nos campos, nos bosques, ainda mais nas florestas, lá pairam as forças, entidades da impureza. Os quemônios, conhecidos quemônios. Interessante, também os sábios explicam que os quemônios que estão nos bosques e nas florestas são menos perigosos do que os que entram dentro da casa de uma pessoa. Os que entram na casa de uma pessoa, eles usam das transgressões da pessoa para poder interferir na vida dela. E a gente vê que tem uma arma muito grande contra os quemônios. Em hebraico, quemônios se escreve com duas letras, o Shin e o Dalet. Essas são as duas palavras. Interessante que os sábios explicam que justo no Shema Israel começa com Shin e termina com Dalet, que ele rompe, como o Talmud explica, a força, ele mata essas entidades daninhas, essas entidades ruins que estão no nosso entorno, na nossa casa. Quando a pessoa recebe a unicidade de Hashem, o jugo da Torá, o jugo de Hashem, e Ein Od Milvado, e ela recebe que não tem nada no mundo além de Hashem, todas essas forças são simplesmente agentes, são simplesmente emissários de Hashem que ele usa para funções que precisam ser feitas no mundo. A pessoa que faz Shema Israel começa com Shin, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, termina com Dalet, Shin Dalet, que ela mata essa força que sai de Shema Israel, ela mata com esses quemônios que estão na região
na casa, pairando da pessoa, caso tenham lá essas forças. Então, Baruch Hashem, esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção. Outro ponto que me chamou a atenção é que vários desses personagens, eles perseguem o sangue. O sangue, como o vampiro, o lobisomem também ataca as vítimas para tomar sangue. Ele faz parte muito significativa nesse entorno. Também as pessoas que eu já recebi testemunhos de pessoas que mexiam com ocultismo, com bruxaria, é muito usado sangue, eles tomam do sangue dos animais. Influência. A Torá fala o contrário, a Torá fala, não tome o sangue do animal. A gente podia pensar, tem os animais que a Torá permite comer animais. Hashem revela na Torá que ele permite comer animais com esritá, com abate kasher, como é feito. O integrante tem que só comer dessa maneira a carne. A gente podia pensar que o sangue também é permitido, fala Urashi. Ele fala, não, o sangue, a Torá fala, tem que tirar o sangue também, tem que salgar a carne, mesmo que já teve o abate, tirar o sangue, porque o sangue, o espírito do animal paira no sangue. O nosso espírito também paira no sangue, como está escrito na Torá também. Quando Caim matou Abel, está dizendo, Deus fala para Caim, os sangues do teu irmão estão gritando da terra, os sangues do teu, está no plural, porque é o sangue dele, de toda a descendência que tinha que sair dele, mas ela chama de sangue. Por quê? Porque o espírito da pessoa paira no sangue dela, assim como o sangue no mundo físico, ela irriga todo o corpo com alimento, com oxigênio. Também ele carrega a presença do espírito dela, que dá vida para todos os órgãos da pessoa. Então, justo a Torá fala, não toma desse sangue. Eu conheci um lutador chinês que ele se converteu para o judaísmo. Antes de se converter, ele era profissional na luta, e lá a turminha dele, a turminha de luta pesada, tiveram várias histórias interessantes dele. Porém, eles tomavam sangue de cobra e tomavam sangue de leopardo, de um animal parecido com o leopardo, ou o próprio leopardo, onça ou leopardo, algo parecido, para eles terem essas características, porque quem toma do espírito do animal recebe as características desse animal, e assim é muito usado. Eu escutei, como eu falei, testemunhos de pessoas que mexiam com isso, que eles usavam muito de sangue, dos sacrifícios, chupavam sangue de galinha, botavam na bebida, e assim eles se conectavam, tem o pacto de sangue com entidades. Me perguntaram, quem faz isso, o que deve fazer? Eu já escutei pessoas que falam que o que eles chamavam de graça, na graça deles, eles tomavam como se fosse o sangue da entidade que eles chamavam divina, para poder se juntar com ela. Deus me livre. A Torá fala para o sangue, tomar sangue. Essa maneira de se juntar tomando sangue é de coisa de impureza. Tem que ser, o que faz alguém que já tomou isso? Deus me livre. Primeiro tem que fazer techuvá, se arrepender, e depois tem outras coisas que ela pode fazer, mas não é que o nosso tema. O que a gente quer ver aqui é interessante, que justo essa ideia de tomar sangue tem nesses personagens, e a Torá coloca muita ênfase. Isso tem a ver com forças de impureza. No lado da impureza, eles tomam sangue. Esse é o costume dos idólatras, que mexe com essas entidades impuras. A Torá nos ensina, não toma sangue. E você vê que eles procuram o sangue, é outro ponto que me chamou a atenção. Tiveram vários pontos, eu posso ficar falando de outros pontos. Outro ponto, por exemplo, também eles fumam. O saci pererê. Olha, o saci tem uma perna só. E ele tem uma perna só e ele fuma. Teria alguma coincidência? Também tem versões de saci pererê que são amedrontadoras. Tem versões do olho vermelho. Ele prega peças na pessoa. Ele ri das pessoas. Tem alguma relação em ter uma perna só? E essa é a característica que a Fena em hebraico fala que é o que mais se destaca nele, que é pregar peças na pessoa. Interessante. Tem uma relação entre isso. Uma vez eu conversei com uma pessoa que vive em Petah Tikva, aqui em Israel, é um judeu laico. Ele era laico. Depois que ele teve a morte clínica, ele simplesmente morreu. Ele foi dado como morto no hospital. Ele acordou, e quando ele acordou, ele se lembrou de tudo que ele viu no mundo espiritual, por alguns méritos. É uma longa conversa. Isso precisaria ter um encontro só para explicar a história dessa pessoa que saiu, acordou do hospital, vamos embora, não quero, agora é Shabat,
eu não posso desrespeitar Shabat. Como assim? Você nunca respeitou? Não, agora sim. Ele viu coisas impressionantes lá. Agora, ele me deu uma chave de entendimento. Ele falou que a pior coisa que teve lá, a cobrança contra ele, foi dele ter rido das pessoas, dele pregar peças nas pessoas, ele debochar de pessoas. Quando você despreza pessoas, quando você ri de uma pessoa, ele falou para mim, cria entidades chamadas satanim terríveis no mundo espiritual, que eles te acusam e te perseguem de maneira... Assim ele me falou. Ele vivenciou isso. E ele falou que essas entidades são criadas quando você ri de outra pessoa. São entidades de uma perna só, ele falou. Entidades de uma perna só, milhões de entidades de uma perna só. Cada vez que ele riu de uma pessoa, que ele era perito nisso, ele ria das pessoas, ele debochava, pregava peça, e assim ele falou, cada vez que eu fiz isso, criei uma entidade que se chamava o nome que eu já falei, e que tinha uma perna só. É interessante que justo essa personagem que ri das pessoas é o que prega, é o que tem uma perna só. Esse é um ponto interessante, mas tem outro ponto interessante, que você vê que também o Saci Pererê ele fuma. Tem, por exemplo, o caipora, que é a Índia, ela fuma. Tem o curupira, que é atraído por fumo e por pinga. E é isso, se eu não me engano, que as pessoas também fazem para ele despacho desses tipos de coisas, amarram nas árvores, na floresta, eles fazem essa idolatria, para que ele não ataque eles na floresta, eles dão como se fosse uma propina para eles, para esse personagem que vive na floresta, chamado do Quemônio das Florestas. Eu mudo para o Quemônio, para não falar os nomes, que não é bom falar. E eles servem a isso, né? Estou falando de seringueiros, de roceiros que trabalham nas florestas, e eles dão um agrado. Então, eles fumam. E é interessante também que a gente vê nos relatos das pessoas que também tiveram envolvidas com o tema do ocultismo, todos eles falam que eles fumam. Eles fumam bastante quando eles recebem entidade, tem até exigências de que tipo de charuto, que tipo de fumo, que tipo de bebida, cada entidade com seu vício quando ele estava em vida, porque os vícios seguem com a entidade quando ele morre. E esse tema pode ser alastrado e desenvolvido muitíssimo, porque é um tema que toca no entendimento espiritual, na vida depois da morte, que acontece com a pessoa quando ela morre. E outro ponto, vamos seguir, porque se eu sair para todos os temas, isso nunca vai terminar esse encontro. Então vamos seguir. Outro ponto que me chamou a atenção é da lua cheia. Por exemplo, tem o boto cor-de-rosa, que é um boto que vira um homem para seduzir mulheres e deixar frutos com elas justo na noite de lua cheia. Da mesma maneira, tem a sereia Yara. Ela é sereia. Será que a sereia é uma invenção da lenda ou já tem uma fonte anterior da sereia? E ela canta e atrai as pessoas, seduz os homens, assim ela ataca. Isso que a lenda fala, ela pega os homens, ataca e afoga eles e mata eles. Essa é a lenda da sereia, da bela sereia, que ataca as pessoas. Outro personagem que está ligado com a lua cheia é o lobisomem. O lobisomem, ele vira lobo em noite de lua cheia. Tem uma relação entre lua cheia, aqui que a Torá fala da lua cheia. A gente vê que justo nos dias de lua cheia tem as festas do judaísmo, tem a festa da Torá, Sukkot, no dia 15 do mês, que é a lua cheia, em Tishrei, e Pessah, dia 15 do mês de Nissan, que é lua cheia, é sabido pelos sábios da parte oculta da Torá, que quando o mês começa a influência, chegar para o mundo uma força de influência de vida, e ela chega no auge, no dia 15, na lua cheia. Lua cheia, ela traz para o mundo a força de vida. E daí, as forças de impureza, eles também sugam dessa força para eles terem força. Também a gente vê que tem pessoas que têm já tendência a certas doenças que elas desenvolvem mais quando conectam com a lua cheia, que falam que nesse momento elas têm mais tem um estímulo nesse tipo de doença. Eu não conheço, eu não estudei o tema, mas é o que eu escutei. Então fica tudo entendido aqui. Porque justo no sacrifício de Rosh Chodesh,
no começo do mês, se faz um sacrifício na época do templo. Hoje em dia não se faz sacrifício. O sacrifício do bode. O sacrifício do bode, um dos objetivos ocultos do sacrifício, além dos objetivos dele, que são objetivos do entendimento dos sacrifícios, que são a nível mais simples, a nível de alusões, e tem a nível de segredo, de sod. Tem aqui, é para tirar a força das entidades impuras de usufruir dessa influência que está chegando no mundo da lua cheia, que vai chegar até a lua cheia, vai aumentar e crescer, para eles não terem um acesso grande dessas forças. Isso que a gente faz também, Birkat Levaná, a bênção relacionada à lua, que a gente faz no começo do mês. Também os sábios já fizeram de tal maneira que a gente pode fazer esse concerto a certo nível, como hoje em dia não tem os sacrifícios, os sábios colocaram já dentro das alahot, das leis, as influências que eles viram como importante a gente manter, que se conectam com os sacrifícios, como os sábios já falaram no Talmud de Brachot, Tratado de Brachot, que as rezas são relacionadas com os sacrifícios, além de agradecer a Hashem, de pedir para Hashem, de louvar a Hashem, que é uma mitzvah por si só, cada um desses pontos. Tem também o tema dos sacrifícios, que se faz o concerto até certo ponto, com as rezas que a gente faz, Shacharit, Mincha e Arvit. Então esse é outro ponto, a lua cheia, que justo na lua cheia tem essa... Interessante ver também outro ponto que me chamou a atenção, que tem personagens que são animais, são os que são como parecidos com seres humanos. E tem uns que são uma transformação de animal para coisa ruim. Como, por exemplo, um homem que vira lobo, lobisomem. O que é o lobo? Aqui tem muito o que falar de cada um desses temas. Talvez vai ser o primeiro encontro. A gente teria que fazer um outro encontro para fazer o complemento, talvez mais do que um até. Porém, a gente vê que tem, qual a diferença? Porque tem animais, tem seres humanos, e tem animais que viram seres humanos ou que são meio a meio, como a sereia, meio homem, meio animal. A gente nem falou da sereia ainda. Na verdade, a sereia não é uma invenção de lenda. Isso a gente pode ver daqui, que essa lenda da sereia, por exemplo, da Yara, do boto cor-de-rosa, são baseados, com certeza, em sabedoria da parte oculta, do ocultismo que tem na criação. Como a gente vê isso? Na própria Torá. A própria Torá nos ensina no Midrash, que tem uma alusão à sereia na Torá, e não é disso que eu vou falar agora, mas o que o Talmud fala é que existe uma criação que é meio homem, meio animal, que se chama serena. Serena, assim é chamar, Urashi explica. A serena, é sereia. Ela é como ela surgiu, como ela existiu. Teve um ser humano que teve a grande ousadia de ter um relacionamento com um golfinho. Assim fala Urashi, dolfin, é golfinho. E saiu desse relacionamento um peixe com a metade para cima, com a aparência de ser humano. E fala o Talmud, cuidado, se você está no mar, elas gostam de atrair as pessoas que estão sozinhas no local, afastadas no mar, principalmente, ou pessoas que estão sozinhas, que vão em lugares que são isolados, elas pode aparecer para a pessoa, vai seduzir a pessoa. E elas faziam com os marinheiros isso, assim fala os nossos sábios, e cantavam para ele. E eles não perdiam de tão belo que era o cântico dela, perdiam o controle, iam para o encontro dela, e ela levava ele para o mar e morria afogado. Assim também, provavelmente, ela usava da força da alma dela, dessa pessoa. Então, fala os sábios, se você escuta isso, tampa os ouvidos, não escuta, para, senão você vai acabar sendo seduzido e sendo levado para o final da vida. Então, a gente vê que isso já está relatado no Talmud. E tem um Midrash que ainda cita que isso tem uma alusão na Torá. Tem uma alusão já para esse tema na Torá. E tem discussão dos sábios se é kasher ou não é kasher comer uma sereia, porque por um lado é um peixe e tem escama, por outro lado é metade de ser humano. Enfim, é uma questão que já foram levantadas por sábios de 2000 anos para cá. Pelo menos que está registrado, e já tem alusão na própria Torá desse caso. Então a gente vê que aqui, nesse caso, a lenda que a gente tem uma fonte na Torá, com certeza. Também o vampiro.
por exemplo, o vampiro, por que ele não aparece no espelho? Por que ele não aparece no espelho? Porque ele toma sangue? Interessante. Justa Guemará fala que essas forças de impureza não aparecem no segundo reflexo. Tem 2 lugares do Talmud que fala isso, que essas forças de impureza não aparecem no segundo reflexo. Daí vem a ideia de não aparecer no espelho. Provavelmente que se é baseado nessas forças. Se tem essas invenções têm uma origem em uma sabedoria do oculto, realmente essas entidades elas podem não aparecer em um reflexo. Olha só. Depois a gente vê também outro ponto que me chamou a atenção, que essas entidades, grande parte delas, aparecem e desaparecem. Como, por exemplo, o Saci. Ele pode aparecer e desaparecer. A Cuca é coisa horrorosa. A Cuca é uma bruxa com cara de jacaré e ela é feiticeira. Ela fez feitiços também, toda essa na turma da turma dos personagens dela, dos amigos delas lá. Ela é prima do Saci, assim, falam que ela é prima do Saci Pereira. É coisa. Ela caça criança. O que isso quer dizer? O próprio Talmud fala que essas forças têm acesso à criança, elas são atraídas por crianças porque não têm consciência. Também a gente vê daqui a relação que a gente perguntou da lua cheia com pessoas que podem ter problemas psiquiátricos determinados, que dão estímulo, é porque justo essas certas pessoas já têm uma abertura na mente delas, por causa de uma certa falha no contato entre a mente dela e a alma dela. Então, aqui tem um local onde, às vezes, tem acesso a essas forças que interferem na pessoa. Então, muitas vezes, uma pessoa que já tem tendências ou esquizofrênica, ela pode ver coisas. E ela pode imaginar e aumentar muito mais pela doença dela, porém, ela já tem uma abertura realmente para ter acesso também para essas coisas. Já fala o Rabi Pitaya. O Rabi da Pitaya, ele fala que grande parte das pessoas que têm problemas eles vêm da parte de entidades. Tem pessoas que já mexeram com isso e já fizeram abertura para essas forças e elas geram na pessoas sintomas semelhantes a doenças psíquicas, porque pessoas com doenças psíquicas também têm abertura para essas forças, não porque elas fizeram algo errado, mas assim o acesso está mais aberto. Assim também as pessoas que já têm essa tendência, elas podem ter também acesso a essas forças com mais facilidade, e assim elas vão jurar por Deus que tiveram acesso a entidades, a tzadikim, a almas, e na verdade essas entidades elas se passam por essas almas. Elas podem fazer a pessoa achar que realmente estão com acesso a quem elas estão procurando ter acesso. Como uma vez eu falei de extraterrestre, pessoas que perguntam de extraterrestre, procuram. Não é que eu estou falando que não existe extraterrestres. Eu não sei se existe ou não existe extraterrestre. Pode ser que existam. Porém, a pessoa que procura já ter contato com esse tipo de coisa, ela pode ter já um campo aberto para que essas forças se apresentem para ela como extraterrestres, porque eles podem aparecer para a pessoa de acordo com como ela está procurando, para ela ter contato e aceitar essa pessoa e aceitar essa entidade e assim se aproximar dela. Eu acho que eu vou parar por aqui hoje, porque tem muito o que falar ainda desse tema. O objetivo principal de eu ter tocado nesse tema para a gente ver e apreciar a sabedoria da Torá. Por exemplo, eu esqueci até de falar, tem muitas coisas para falar, eu me lembrei de outra coisa agora, que os sábios da Torá explicam. Uma pessoa, que eu cheguei a tocar em certos temas que eu não continuei, uma pessoa, por exemplo, ela tem a aparência de ser humano, mas com as transgressões dela, ela passa a ter a aparência de animal. No mundo espiritual falando. Então, muitas vezes, essa representação de entidades que passam a ser humanos para os animais, ela representa também aqui os segredos que tem, em que tipo de entidade ela está se colocando. E também a gente vê que se transforma em animal. Essa ideia veio de onde? Que a pessoa se transforma. Os sábios falam explicitamente que a aparência da pessoa no mundo espiritual se transforma para a aparência de animal de acordo com as transgressões que ela faz. E muitas vezes o animal ataca ela, que não iria atacar um ser humano, que de forma natural ele tem medo do ser humano, porque ele já está com a aparência de um animal. Essa que o Talmud fala, os sábios do Talmud falam isso. É claro que existem outros motivos e outras causas, mas aqui é uma dessas causas, um dos motivos. Também eles falam, os sábios, que as entidades que têm a aparência de ser humanos,
elas não são das piores. Elas são também coisa que não é boa, porém não é das piores. Você vê que também nessas lendas e fábulas dá para conviver com eles, de certa maneira, com certos cuidados. Porém, com aparência de animal, as entidades que têm aparência de animal, elas são das piores. E você vê realmente aí quando se expressa como quando ele vira o lobo, o lobisomem, ou quando a mula sem cabeça, ou quando é só a parte que já está mais próxima ao animal, que ele já como a sereia, e a mula sem cabeça ataca tudo que está na frente dela. Também temos que entender, então você vê que é algo mais perigoso, é mais algo pior. E isso, os sábios já revelam isso, que entidade com forma de ser humano, entidade da impureza com forma de ser humano, por mais que não é boa, mas não é das piores. E essas que têm aparência de animais são das piores. Aí o cuidado tem que ser muito maior. E por fim, temos que saber que quem está conectado com Hashem não tem que realmente se relacionar com isso, não tem que dar bola para isso, se conecta com a luz, e um pouco de luz apaga, extermina com toda essa escuridão, e assim a gente se conecta com a eternidade e não se deixa levar, e não se deixa influenciar, e nem precisa se relacionar e nem temer desses temas todos que a gente convive com eles. Isso tudo, como eu falei, chamar Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, começa com Shin, termina com Dalet, porque isso por si só já termina com todas as forças do lado da impureza, que se conecta com Hashem e se anula a sua vontade, está protegido. Tudo de bom e até a próxima.